eles começaram a articular para que bolsonaristas que moram nos Estados Unidos fossem atacar os ministros do STF lá nos Estados Unidos, porque teoricamente, se eles estão em outros países, em outro país, eles não podem ser processados por isso no Brasil. Ok, então começaram a rolar vídeos, eu não vou mostrar aqui os vídeos, mas estão disponíveis no Plantão Brasil para quem quiser ver, mas eu não vou mostrar aqui gente sendo assediada na rua. Mas rola vídeos que mostram o seguinte, uma pessoa, o Barroso está entrando numa loja, a pessoa vai lá e começa a xingar o Barroso. O Barroso fica assim, falando, eu tenho educação, vocês são malucos. Tá, aí tem um vídeo do Alexandre de Moraes, um restaurante, aí uma bolsominion tá lá com a filha criança. Ela tá lá, começa a xingar o Alexandre em português e inglês, o Alexandre levanta e vai pra perto dela, ela sai correndo. Aí depois ela volta, xinga de novo e sai correndo, e ela fica se gabando pros outros bolsonaristas, ó, o Alexandre tá lá, aquele vagabundo, xingando. Tá. Tem outros vídeos do Alexandre de Moraes saindo com seguranças e bolsonaristas xingando ele de tudo que é nome. O Alexandre só vira e faz assim, ó. Por que o Alexandre virou sorrindo? Por que você acha que o Alexandre virou sorrindo? Porque a coisa vai ficar ruim para quem está organizando isso, né? Pois bem, tem vídeos dele tentando agredir o Gilmar Mendes e um vídeo do Alan dos Santos que, olha, se o senhor do vídeo for um pouquinho esperto, o Alan dos Santos vai estar ferrado, porque o do Alan dos Santos é um dos mais graves. Os outros são ministros do STF, você pode falar, são personalidades, pessoas públicas, estão xingando ali de longe, mas o Alan dos Santos não. Ele vai a um sujeito desconhecido, e também está no Plantão Brasil vídeo, ele vai a um sujeito desconhecido e ele começa a falar, olha, eu sou jornalista, eu posso perguntar. Perguntar o quê? Nesse nível, parece uma loucura. Eu não estou contando da metade do vídeo, não. Ele chega, eu sou jornalista, eu posso perguntar o que eu quiser. Aí o cara... Aí ele fala, o Brasil está vivendo um regime autoritário, sim ou não? Aí o cara, sai. O cara começa a andar, aí ele fala, eu sou jornalista, eu posso perguntar. Aí eu tenho o direito de perguntar isso aqui. Aí o cara fala, eu tenho o direito de não responder. Aí ele começa a falar, seu merda, começa a xingar o cara de tudo que é nome. Nos Estados Unidos, esse tipo de assédio, veja bem, enquanto ele estava só falando, ok, quando ele começa a xingar o cara, uma pessoa desconhecida, não é ministro da STF, não, no meio da rua, filmando, xingar alguém nos Estados Unidos já dá uma indenização, não é igual no Brasil. No Brasil, alguém te xinga no meio da rua, você processa a pessoa, nossa, se você ganhar 15 mil reais, parabéns para você e para o seu advogado, que ó, é porreta, viu, conseguiu. Nos Estados Unidos, as indenizações são de centenas de milhares de dólares. Todo mundo já deve ter visto em séries ou em filmes coisas de indenizações de milhões de dólares. Lá é assim. O cara xingar alguém já dá uma indenização. Ele xingar no meio da rua uma pessoa desconhecida, a indenização vai aumentando. Ele filmar isso para mostrar, ele está em solo americana, não interessa se ele fala em português. Para quem não sabe, os Estados Unidos não tem língua oficial, sabia disso? Lá eles falam inglês, mas não é o idioma oficial do país. É um dos poucos países do mundo que não tem um idioma oficial. Tanto é que tem muita gente, eu conheço muitas pessoas que moram nos Estados Unidos, nasceram lá e praticamente não falam inglês, falam só espanhol. Que tem de mexicano nos Estados Unidos, que mora lá há décadas e não fala inglês, é uma coisa assim de louco. Aliás, muitos dos canais de maior audiência nos Estados Unidos são canais apenas em espanhol, que não tem nada em inglês. Às vezes até os comerciais em espanhol. Então, ele está falando em português não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada. Inclusive, quando o Brasil estava prosperando na época do primeiro governo Dilma, já tinha 8 anos de avanço com Lula, aí começou a Dilma, a profissão que mais se procurava em Miami eram o quê? Eram corretores de imóveis que falassem português, porque tinha de brasileiro que começou a ficar rico durante os governos do PT, porque a renda brasileira aumentou e o dólar era R$1,50, R$2. O pessoal tinha para alugar casa, para alugar por temporada, ou para até comprar coisa mesmo, estava crescendo muito, para você ver. Então, pois bem, o Alan dos Santos cometeu crime, ele pode ser preso lá. Lá, assim, não vai ficar anos preso, não, mas lá nos Estados Unidos, quando o cara é condenado a, sei lá, 30 dias de prisão, fica 30 dias preso. 30 dias preso. Ele sendo brasileiro, piora, não sei qual é a situação dele. Tudo indica que, vamos lembrar, o Bolsonaro deu um passaporte um negócio louco, pro cara fugir do país completamente ilegal. Deu um passaporte diplomático pro Alan dos Santos. Por quê? Porque tem uma conversa do celular do Alan dos Santos, em que ele está conversando com o Eduardo Bolsonaro, isso poucos dias antes dele ir para os Estados Unidos, em que ele diz que a filha dele, que é bebê, não tinha passaporte. Não daria tempo, em poucos dias, da filha dele tirar o passaporte, mesmo isso com a ajuda da Polícia Federal do Brasil, passando ela na frente de todo mundo na fila, e de ela conseguir um visto nos Estados Unidos, porque visto demora. Então,
tudo indica que deram um passaporte diplomático para ele entrar lá sem visto. E para ele ficar lá sem visto. Porque um cara que é foragido no Brasil, tem uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal, ele não conseguiria visto nos Estados Unidos. Porque na hora de você fazer os trâmites para o visto, você tem que mostrar os documentos de, não sou procurado, olha, não cometi crimes no meu país. Tem que mostrar esses documentos. E ele mostraria e não conseguiria o visto. Pois bem, tá lá o Alan dos Santos, com a ajuda do governo Bolsonaro, assediando uma pessoa. Se esse sujeito desconhecido, vai sujeito desconhecido, processa ele nos Estados Unidos, você vai ver o Alan dos Santos chorando. Aí você vai ver o Alan dos Santos assim, chorando de lágrima, assim, que ele vai pagar o quê? 100, 200, 300 mil dólares de indenização pro rapaz? Isso, se não pegar também, alguns dias de prisão. Pode pegar também alguns dias de prisão, ou meses. Tá aí. Pois bem, os bolsonaristas fizeram isso, e por que o Alexandre de Moraes viu? Porque o Alexandre de Moraes... Olha, a estratégia mais burra do mundo é a seguinte: você tem um juiz que ele vai julgar os seus casos e que ele é o relator dos seus casos, ou seja, ele tem o poder de decretar sua prisão, de decretar prisão de pessoas envolvidas contigo, busca e apreensão, tudo mais. Aí você já é uma pessoa criminosa, que a Carla Zambelli é criminosa, o Alan dos Santos é criminoso, o Eduardo Bolsonaro é criminoso, estão sendo investigados e tem várias provas de crimes deles. Ok. E aí você faz o quê? Você coordena para que as pessoas ataquem esse juiz em outro país, onde essas pessoas, teoricamente, não podem ser punidas. Porque uma coisa, eu falei, o Alan dos Santos atacar um sujeito desconhecido na rua, aí dá indenização. Quando uma pessoa pública é xingada, os juízes tendem a falar, populares xingaram uma pessoa pública, alguém envolvido em política, mesmo sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é política, mas envolvido, é diferente. Aí provavelmente não daria em nada. Mas uma pessoa desconhecida é diferente. Pois bem, aí você vai coordenando esses ataques. Mas olha, é claro que vai dar. O meu Alexandre só riu, falou, tudo que o Thiago queria era isso. O Alexandre de Moraes voltar para o Brasil furioso, que ele tava lá, parecia que estava com a esposa, sendo assediados, não conseguem tomar um café em Nova York. É isso. Eles sendo assediados, tudo o que precisava. Porque, olha, eu vou falar, a partir do dia 1º de janeiro, o pau vai cantar, mas vai cantar com força. O chicote vai estar lá para cima desse pessoal. Porque eu tô falando isso aqui faz mais de 1 ano e meio. Tem gente, Thiago, nunca dá em nada. Eu falo, gente, calma. Eu falei isso aqui, eu fui o primeiro a falar, antes de Globo, antes de todo mundo, eu falei, gente, o Alexandre de Moraes vai pegar a investigação do inquérito das fake news, e aí tem 2 opções. Eu falei isso aqui no ano passado, 1 ano e meio atrás. Falei, a primeira opção é que ele vai soltar tudo logo antes da eleição. Mas eu não acredito muito nisso, porque iam compará-lo com o Sérgio Moro. Isso é tática lavajatista. A opção mais provável é que ele vai segurar o inquérito, ou seja, não vai terminar o inquérito. Terminar o inquérito significa o quê? Que ele, como investigador do inquérito das fake news, ele apresenta as denúncias. Ele apresenta todas as provas, abre o inquérito para toda a imprensa, todas as provas, e aí vai apresentando a denúncia de cada réu. Ele pode fazer isso aos poucos. Que Carlos Bolsonaro, provas. Aí dali uns dias, isso seria o ideal. Carla Zambelli, provas. Aí depois de uns dias, Gabinete do Ódio aqui, provas. E aí vai denunciando eles todos. Todos eles serão denunciados direto no STF. E aí eles vão ser julgados. O Alexandre, como ele foi investigador, ele não vai julgá-los. Ele vai se declarar suspeito. É isso, mas só em 1º de janeiro. Depois de 1º de janeiro. Por quê? Porque o Bolsonaro não será mais presidente. Também o inquérito dos atos antidemocráticos, a mesma coisa. O Augusto Aras tentou salvar o Bolsonaro e tentou arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos de 2020. O Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não deixaram. A Polícia Federal fez um relatório assim excelente. Tá tudo lá. Provado e comprovado. E o Alexandre de Moraes pegou o relatório da Polícia Federal e falou, então eu vou abrir um outro inquérito aqui, porque a Polícia Federal está pedindo a abertura de um outro inquérito, porque crimes foram averiguados aqui. Então, tchau, PGR. PGR fica ali no inquérito, mas quem investiga mesmo é a Polícia Federal. Ok. Esse inquérito também, só a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque o Bolsonaro não estará mais no poder. Aí você pode esperar que as cabeças vão rolar uma atrás da outra. A Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos. Ele acha que ele vai ficar lá nos Estados Unidos por quanto tempo? Ele vai ficar o quê? Morando lá para sempre? Não vai. Por quê? Porque, olha só por que ele não está preso ainda. Mesmo o Brasil pedindo a inclusão dele na lista da Interpol, a Interpol está aparelhada, já expliquei isso aqui algumas vezes, e não o colocou na lista. Porém, a partir do momento em que ele é denunciado, ou seja, acabou a investigação, acabou o inquérito, foi denunciado, aí ele é processado, ele está nos Estados Unidos.
Tem uma chance muito grande do processo é a revelia. Vai ser um processo rápido do Alan dos Santos, vai ser o quê? 1 ano no máximo. Ele é condenado. Quando ele é condenado, o Brasil pede a extradição para o governo dos Estados Unidos. Aí não tem Interpol, não interessa. Aí é coisa do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos. O Brasil vai pedir a extradição dele, ele vai ser preso lá. Aguardemos. Peço aí que você se inscreva no canal e riremos juntos aqui nos próximos meses. Falou!